Você comentou que quando você engravidou, você foi super atacada. Eu fiquei meio chocada com isso. Não fui atacada. Mas eu fui muito questionada. As pessoas, assim… Eu engravidei aos 40 anos. Você engravidou planejada? Foi uma gravidez Eu planejada. queria engravidar, assim. Eu fiquei antes casada com meu primeiro companheiro por 15 anos. E nunca teve aquele desejo, assim, quero ser mãe. Pelo contrário, era até uma questão pra mim, assim, né? Eu não quero ter filhos, Deus me livre, cruz credo. Era uma coisa, assim, pavor total. E aí, ao longo dos anos, assim, convivendo com minhas amigas, que foram, né, começaram a se tornar mães. E aí eu falei, poxa, que legal, né? Então a maternidade não é essa coisa terrível que as pessoas pintavam, né? Poxa, tem que ter empatia com as mães. Eu comecei a aprender com essas minhas amigas, na época, com 30 anos, né, sobre o que era a maternidade. Um olhar que não era aquele olhar castrador, horrível, que acabou sua vida, que criança só se dá mal. Então eu tinha muito medo. Então isso já começou a mudar nessa época. Foi quando eu comecei também a falar que mães eram bem-vindas nos meus cursos, né? Comecei a tentar trazer um pouco desse olhar mais empático. Só que eu não tinha certeza se eu queria ser mãe. E isso também nunca foi uma grande questão. Eu falei, tudo bem também, não queria tudo ser bem. mãe. Eu falei, beleza. Só que aí eu me separei. Conheci, uns meses depois, o meu atual companheiro. E com ele veio um desejo, assim, absurdo, enorme. Que loucura. Assim, uma coisa que eu não sei Mas ele queria dizer. ser pai ou você veio junto com ele? Ele falou, assim, quando a gente se conheceu, ele, eu super teria um filho com você. Aí eu falei, eu também. Caraca, essa frase! Cruz credo, gente. Cruz Alguém fala isso pra mim, credo. eu correndo. Mas tão meu rápido. filho. Um canceriano com Vênus em câncer. E uma pisciana. Não, realmente. Roubada. Mas enfim, né? Mas assim, veio uma vontade realmente que eu não sei explicar. Uma coisa assim que não dava, meus poros. Eu falei, gente, que porra é essa? Meu Deus! Eu tremia de vontade. Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer um neném com esse homem agora, absurdamente, assim. É uma coisa assim… de outras vidas, louca. Você sentia medo desse tabu? Eu vou tentar engravidar aos 40 anos? Passava pela minha cabeça. Assim, passava um pouco, né? Assim, que eu ficava, não tô conseguindo. Será que é a idade, né? Fudeu, deixei pra ser mãe tarde. Porque as pessoas colocam isso na sua cabeça. Sim. Colocam esse medo, colocam essa questão. E aí, com uns 8 meses de tentativas, eu engravidei. E aí, 3 meses e meio depois, eu falei na internet, porque não tinha jeito, né? Ficar aparecendo lá o tempo todo. Aí falei da gravidez. E aí, foi muito louco. Porque 2 dias depois, sei lá, eu fui dar um Google no meu blog pra buscar um post. E a primeira coisa que apareceu foi Ana Soares, moda pé no chão, idade. E aí eu falei, ué, o que é isso? Nunca tinha aparecido isso. E aí, começaram a pipocar as perguntas. Como é que você engravidou? Como é que foi? Você fez FIV? O que é FIV? Eu nem sabia. Muito bom, sim. Não é porque eu tô uma menosprezando. posição específica de sexo. Eu não sabia mesmo. Eu falei, fertilização. Eu falei, tá. Sim. Não. Por quê? Mas assim, porque você tem essa idade, né? Ué… Aí as pessoas dizem assim, por favor, conversa comigo, eu tenho 20 anos, eu tô me achando já velha pra ser mãe, eu preciso engravidar. Gente. E aí, como é que foi? Não, você me dá esperança de, na sua idade, eu consegui engravidar. Aí eu falei, gente, isso começou a bater muito errado em mim. Muito errado. Eu falei, peraí, o que eu tô sentindo, né? E foi uma coisa muito também etarista. Sim. Das pessoas, de mim também, né? Porque eu falei, nossa, mas o que as pessoas estão falando? Me chamando de velha? O que é? Então eu falei, peraí. Deixa eu organizar a cabeça. E eu fiz até uns stories, a sequência de stories que viralizou na época, em que eu falava disso, né? Como eu comecei a olhar, né? Ver a fundo o que essas mulheres estavam falando pra mim e como que a indústria, os médicos conseguiram. Eles conseguiram fuder com a cabeça das mulheres. Conseguiram que a gente, mesmo quem não quer ter filho, se sinta péssima ao sair de um consultório ginecológico, porque não parou para pensar em congelamento de óvulos. Como assim você não tem seus óvulos congelados? Né? Você tem 30 anos. Você não tem um companheiro? Congela correndo. E aí o que acontece? Muitas mulheres não se separam de seus companheiros, ser abusivos, relações péssimas, que não acrescentam em mais nada, porque tem medo de chegar na idade limite dos 35 anos, e aí já era, como é que vai realizar o grande sonho, né, de ser mãe, ou então de essa coisa desesperada, alguém falou que ia ter um filho comigo, louca, né, se vestindo a carapuça, mas não é isso, né? A gente sabe que tem uma coisa muito séria aí por trás, né? Lógico.
ou de cobrar, ou de se achar inútil, quem vai cuidar de mim na velhice, e como Nunca que vai vou ser ser minha vida? plena, né? Nunca vou ser plena, nunca vou saber o que é o amor. Aí os médicos, né, amigas minhas que nunca quiseram ser mães, assim, não são mães mesmo, assim, e falaram que saíram chorando do consultório, porque se sentiram um lixo de mulher. Sim. Porque o médico chegou e falou, minha filha, com 35 anos, Você não congelou, agora você não esquece, congelou, tá morta. esquece, já era, né? O útero tá seco. Então, assim, coisas loucura. horríveis, né? E eu ouvi isso com 30 anos. O médico, o acupunturista, falou pra mim: Ih, você não tem filhos ainda? Vê lá, seus filhos podem ter problemas, ter Down. Olha o capacitismo. É. E aí vieram É me muita perguntar gente. isso. Você não tem medo do seu pra mim no Instagram, né? Você não tem medo do seu bebê nascer com problemas? Você não tem medo do seu bebê nascer com Down? Eu tenho medo de pessoas como você, né, minha E filha? olha só, né? O que. E aí eu falei, gente, mas que mundo capacitista, etarista, o que fazem Sim. com as mulheres? E aí essas questões ficaram, assim, o tempo todo. Eu recebia por dia umas 5, 6 mensagens de mulheres querendo saber como eu engravidei, se eu não tinha medo de estar grávida e ter um bebê com problema. E se eu não teria. Ah, agora você vai ter cesárea, né? Porque é por causa da sua idade. E não sei o quê. Cara, Então, assim, eu vi que era uma coisa muito séria. E aí eu comecei a falar muito sobre esse assunto. Principalmente isso, assim, conseguiram, né? Transformaram numa indústria. Então, assim, eu parei também de dar entrevista para a grande mídia, porque teve uma vez que eu dei entrevista para um jornal aqui do Rio, e eles colocaram um médico que tem uma clínica de congelamento de óvulos para falar, mas as mulheres que engravidam aos 40, são poucas, naturalmente, porque toda mulher tem que ter um plano de congelamento de óvulos e saber sua reserva. junto dessa. E não sei Dentro o da quê. sua entrevista. Dentro da minha entrevista. Eu falei, nunca mais eu quero servir essa porra escrota. Desculpa, né, gente? Sou carioca, falo palavrão. Mas assim, só falando desse jeito. Claro, e essa coisa do relógio biológico, de ficar falando, a mulher tem um relógio biológico. Não existe Não relógio existe. biológico. Não existe. Não existe. Não existe. Porque assim, cadê o relógio biológico dos homens, caralho? É. Então, cacete desse Ah, mas é relógio. porque com 35 anos, realmente tem uma queda. Tem uma queda. Tem, cara, mas… Gente, eu conheço 10 mulheres, amigas minhas, de 40 anos, que engravidaram, aliás, aos 40 anos. Eu 10. também, conheço muitas. Que estatística muitas. é essa? Também, conheço Então, muitas. assim, eu sou a abençoada, que conhece a… Só as do Rio de Janeiro. As 10 eu mulheres do também Rio de conheço Janeiro várias, são amigas várias. de vocês. Então, assim, isso aí eu nunca soube que era uma questão tão forte. Porque eu Que não loucura. comentava. E aí as pessoas vieram me cobrar. Mas você falava que você não queria ser mãe. E agora você quer ser mãe? Eu falei, peraí, eu nunca falei que eu não queria ser mãe. De repente eu falava que eu não pensava, não era uma grande questão. Não, e pra também pode mim. mudar de ideia, gente. Pelo É, amor de Deus, tamo pelo vivos. amor. E vieram me cobrar. E aí começou essa cobrança pesada em cima de uma mulher grávida, né? Cara, que já que tem loucura, as dúvidas, as questões. E sempre, até pouco tempo, vinha alguém falar: Oi, posso conversar com você? Assim, você mudou a minha visão. Né? Eu vejo uma mulher assim da sua idade, tão plena, tão feliz, com o neném. Eu fico, puta merda, Amada, pare. sabe? E o que as mulheres, que visão que as mulheres têm de mulheres de mais de 40 anos? Que isso? Imagina as mulheres de 50, 60, 70, Pois é, 80. eu tô meio chocada, eu Que é confesso. isso? Porque 40 anos pra mim é uma menina. Tenta direito, garota.